E agora, prosseguindo com a nossa agenda, teremos duas apresentações que prometem oferecer uma visão empresarial moderna e sofisticada do mercado de telecomunicações no Brasil. E para inaugurar esse bloco, eu convido o presidente da Conexis e CEO da TIM, Pietro Labriola. Pietro, seja muito bem-vindo novamente ao painel Telebrasil 2021. É um prazer tê-lo conosco. É com você. Obrigado, Gustavo. Estava falando duas pessoas, acho que Rodrigo, que vai falar depois de mim, tem muita mais competência para falar sobre assunto técnico e explicar todas as vantagens do 5G. Então, depois de todas as pessoas que durante o Telebrasil estão falando do 5G, eu queria ser muito rápido e deixar claramente três assuntos que são o destaque do 5G. Porque para horas, mas depois, qual é a síntese? Quais são os elementos importantes? Primeiro, o 5G é uma plataforma habilitadora. E agora vou explicar. Segundo, o aprendizado que nos levou depois de Telebrasil de maio de 2019, agora na sexta, onde provavelmente vamos ter a aprovação do edital, é o diálogo, a capacidade de diálogo entre público e privado, política pública e interesse de empresas que são cotadas na bolsa. E o terceiro assunto importante são as regras. Mas vamos acelerar acima, vamos também a recuperar um pouco de tempo. Primeiro assunto, o que é o 5G? Me pode colocar a segunda chart, por favor? O 5G é uma plataforma habilitadora. E nesses 2 anos, muitas vezes, recebemos perguntas que falam o que vai acontecer para mim, Gustavo, ou para mim, Pietro, com a chegada do 5G. Come vai impactar a minha vida? É exatamente o que aconteceu na mudança do 3 para o 4G. Talvez vamos a perceber que está acontecendo algo. Já o próximo ano, com a cobertura das 27 capitais dos estados brasileiros, os clientes vão perceber uma maior velocidade. Mas hoje o 4G é suficiente para ter a oportunidade de ver Netflix, de fazer videoligações, de usar outros aplicativos. Vai ter uma percepção melhor, mas não é esta a mudança que o 5G vai trazer. A mudança que o 5G vai trazer é colocar à disposição de todas as empresas uma plataforma habilitadora para o desenvolvimento de novos serviços. Quem já me ouvir falar em outros contextos, gosto sempre de explicar em modalidade muito simples, fazendo o exemplo do Application Store. Então, do Application Store da Google, do Application Store da Apple. 10 anos atrás, quando fui colocado o Store para as pessoas, estavam poucas aplicações que você poderia usar. E 10 anos atrás, acho que ninguém poderia imaginar que esta plataforma habilitadora, que era o Application Store, com a funcionalidade da rede móvel, poderia permitir de fazer. E hoje, as aplicações fazem parte da nossa vida. Agora, com o 5G, nós vamos colocar à disposição das empresas uma plataforma que vai permitir, como estamos lendo aqui embaixo, a possibilidade de ter o carro autônomo, cirurgia à distância, telemedicina, tudo o que precisa de funcionalidade melhor das funcionalidades da rede 4G. E a coisa mais interessante e bacana, sabe qual é? Que a inovação vai voltar do lado das empresas. Eu tenho 53 anos, agora o 1º de outubro 54, e me lembro que no começo, quando eu estava com 18 anos, 20 anos, a inovação estava nas empresas. Você encontrava a melhor impressora e o melhor computador nas empresas. Depois, aparece que todo mundo mudou e você encontrava muito mais facilmente na casa das pessoas os elementos mais inovadores. Hoje também é mais provável que você encontre uma impressora 3D na casa de uma pessoa, no apartamento de uma pessoa, no flat de uma pessoa, que não nas empresas. Com a chegada do 5G, as empresas vão ter essa plataforma habilitadora
que vai permitir de levar de volta a inovação nas empresas. E aqui, o que é o assunto mais importante? É necessário priorizar a infraestrutura. O leilão, para como foi construído uma modalidade certa, porque sabe o que vai acontecer? Se nós, operadoras, não vamos a criar uma infraestrutura, ninguém vai desenvolver aplicações. Stellantis não vai desenvolver uma solução de carro autônomo se não tem a rede 5G que vai permitir de usar essa funcionalidade do carro. O Einstein não vai desenvolver uma solução de telemedicina se depois não tem uma rede. Então, também o modelo de desenvolvimento do leilão foi feito in una modalidade certa, priorizando a construção da rede. Esse é um elemento importante e aqui volto, depois de ter colocado os elementos relacionados à plataforma habilitadora, o assunto do diálogo. Eu tenho que agradecer, seja come presidente de Connexis, che come presidente da CIM, ainda mais come presidente de Connexis. Podemos usar a palavra parceria, mas talvez alguém poderia ter um mal-entendimento. Acho que a palavra certa é o diálogo. Entra Anatel, que é ente regolatore, o Ministério das Comunicações e as operadoras. O 5G não é uma tecnologia que vai permitir no curto prazo às operadoras de ter um retorno econômico. O 5G é uma plataforma habilitadora, uma infraestrutura que talvez vai ter retorno no médio e longo prazo. Não vai mudar imediatamente a vida dos operadoras, mas vai permitir ao nosso país de ter uma plataforma onde as empresas, as grandes empresas, mas também os startups, podem ter a oportunidade de desenvolver novo modelo de negócio. Então, era muito mais importante colocar como prioridade a construção da infraestrutura e não a maximização do valor da frequência. Acho que isso foi uma das mensagens mais importantes que já a maio de 2019 colocamos a televisão, neste mesmo painel. E a conversa com a Anatel e com o Ministério, o diálogo, permitiu de entender muito bem que o 5G vai ser muito mais uma alavanca para o desenvolvimento da digitalização do Brasil. Digitalização que vai significar também desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico traz também desenvolvimento social. Diferentemente de outro país, a digitalização, a inclusão digital vai chegar com o móvel, vai chegar com o 5G ainda mais. Também se, como vou dizer no final, o 4G continua a ser um pedaço importante nesse percurso. Então, acho que essa experiência dos últimos 2 anos de diálogo com o Ministério e a Anatel, eu tenho que agradecer, seja o ministro Faria, que todos os funcionários do Ministério, assim como o Teuler de Anatel, os outros 4 conselheiros, mas também todos os funcionários da Anatel, para o grande trabalho que foi feito nestes 2 anos. Tivemos também momento de conversa animada, mas acho que este diálogo demonstrou como é possível encontrar soluções que um cruzamento do interesse da política pública e a capacidade de alavancar empresa privada para construir uma infraestrutura. E o modelo de construção deste leilão vai permitir ao nosso país de ter uma infraestrutura 5G rapidamente. Então, o 5G é uma plataforma habilitadora que vai habilitar um novo modelo de negócio. Eu gosto sempre de dizer, imagina as possibilidades, e no 5G ainda mais verdade. Eu gosto de lembrar para o diálogo que tivemos, e queria que o diálogo continuasse a ser o elemento-chave do nosso desenvolvimento. Mas vamos na outra chart. Eu gosto também de começar a falar de regras. Então, o 5G, ainda mais do 4G, podemos ir uma chart na frente, por favor. 5G, ainda mais do 4G, vai mudar o cenário. Para explicar a diferença, vamos fazer esse exemplo. No 2010, com o 2G, quando vocês não conseguiam fazer uma ligação, não tínhamos excusas.
Se não funcionava, era uma responsabilidade dos operadores. Hoje, a telefonia é algo mais. É algo que abre as portas para a internet. E se você não consegue fazer uma ligação, muitas vezes não necessariamente é responsabilidade das operadoras. Se não funciona a ligação de WhatsApp, os clientes acham que é responsabilidade das operadoras, mas pode ser que o server, o equipamento tecnológico de WhatsApp não está funcionando. Mas quem é que é ligado dos clientes? As operadoras. E quando o YouTube teve problema, você sabe o que aconteceu? Todo mundo ligava às operadoras. Eu tinha o nosso atendimento que não conseguia ficar atrás, porque todo mundo achava que a responsabilidade fosse da operadora. Enquanto no 2010, quando você ligava e a ligação IVA não funcionava, a responsabilidade era nossa. Hoje, in un mondo muito mais complexo, onde nós estamos transportando dados, o que está do outro lado, nós não sabemos, não conseguimos de gerenciar ou saber se é um problema dos aplicativos ou não. Então, o mundo está mudando, vamos ter menos distinções entre uma indústria e uma outra. Mas sabe o que acontece? Que nós temos regras. Todos os operadores das telecomunicações têm obrigação de ter um contrato em papel. Netflix, Facebook, WhatsApp, não. Nós temos obrigação de ter um atendimento humano que tem que responder com nível de qualidade. Se o cliente não tem risposta, pode escrever para a Anatel. Mas hoje, se o serviço não funciona, não necessariamente é responsabilidade das operadoras. E aqui, juntos com a Anatel, com o Ministério, acho que temos que ter uma mesa intersetorial para começar a dizer de quais vão ser as regras para o futuro, onde termina, vai acabar a responsabilidade dos operadores, onde começa a responsabilidade dos OTTs ou qualquer empresa que está fornecendo uma aplicação. Eu não quero colocar regras para todos. Talvez é melhor reduzir o nível das regras para todos e não colocar outras regras, porque se todos os clientes ficam satisfeitos e felizes do funcionamento de Facebook, de WhatsApp, de Netflix, sem atendimento, sem nada, acho correto colocar as mesmas regras para nós. Então, esta é uma reflexão que temos que fazer todos juntos, porque o mundo está mudando muito. O nosso maior aprendizado nos últimos 10 anos é que nós perdemos qualquer riferimento. No passado, a construção das regras para regular o futuro era feita olhando o passado. Em todas as ciências, a evolução era basada olhando o que acontecia no passado para definir como regular o futuro. Hoje não funciona. É definir um novo modelo, porque o futuro muda cada ano e não tem uma separação assim clara como no passado entre os diferentes setores. Um outro exemplo, a neutralidade da rede. Nós temos uma lei sobre a neutralidade da rede que talvez não vai permitir de alavancar o 5G e as funcionalidades técnicas do 5G como poderíamos. Talvez poderíamos colocar na mesa e no mercado un'offerta che garanta sempre e costantemente o massimo nível de qualidade para o cliente. Talvez poderia ser com um pequeno incremento de preço, mas para as regras sobre a neutralidade de rede não é possível. Então, temos uma lei que foi construída l'anno passado, olhando o passado, que não vai permitir de usar toda a funcionalidade que no futuro podemos ter com o 5G. Novamente, temos que construir uma mesa intersetorial para enfrentar todo esse desafio. Então, para sintetizar, lembramos os 3 elementos principais. Primeiro, o que é o 5G? Uma plataforma habilitadora. As operadoras, sobre a base do leilão, vão construir uma infraestrutura que vai permitir um crescimento econômico do país, a digitalização e, junto com o desenvolvimento econômico,
junto com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. Segundo, a experiência do diálogo. A polarização não ajuda. Podemos também ter pontos de vista diferentes, mas as conversas e o diálogo que tivemos com a Anatel e com o Ministério, eu espero seja o modelo também no futuro. Terceiro, vamos olhar as regras. Não podemos definir regras para o futuro olhando o passado. O futuro vai ser muito mais diferente do passado. E enxergando para um futuro melhor com esta maravilhosa tecnologia do 5G, não esquecemos que o 4G não acaba. O 5G vai chegar lá no 2029 a cobrir tudo. Mas nós, e o nosso país, precisamos hoje de uma cobertura ainda maior e melhor do 4G. E aqui, como presidente da CIM, vou reforçar o nosso compromisso de chegar até o começo de 2023 a garantir a cobertura de todos os municípios brasileiros com o 4G. Obrigado e qualquer coisa fico à disposição. Um grande abraço. Excelente. Muito obrigado, Pietro Labriola. Eu tenho certeza de que os participantes do painel Telebrasil acompanharam muito de perto a sua exposição. E para concluir esse ciclo, eu tenho a satisfação de chamar o presidente da Ericsson para a América Latina, Rodrigo Distman. Muito bom dia, Rodrigo. É um privilégio recebê-lo esta manhã. Nós estamos aqui para ouvi-lo. Bom dia a todos. Bom dia, Gustavo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Talvez no primeiro evento meu como presidente da Ericsson para o Cone Sul. E como eu gosto de fazer, eu vou, mais do que falar sobre o momento, que a gente tem falado muito sobre o momento do 5G e quais são os próximos passos, eu queria fazer algumas provocações para nós como indústria. E essas provocações são em direção a como capturar valor. Captura de valor, o valor que o 5G vai trazer para a indústria é um dos grandes segredos, né, e alavancas para a rentabilidade do setor, para o fomento da economia como um todo, desenvolvimento do país e para a produtividade das empresas. Então, eu vou tocar muito nesses assuntos, principalmente falando dos três principais atores dessa revolução que é o 5G. Antes disso, só para relembrar quem é a Ericsson é uma empresa líder no mercado de dados móveis, de tecnologias móveis e também de sistemas. Somos veteranos de Brasil, temos quase 100 anos de presença no país, temos uma fábrica aqui já há 65 anos, inclusive essa fábrica, a partir de março deste ano, passou a ser a primeira fábrica de equipamentos 5G do Hemisfério Sul, e investimos anualmente cerca de 100 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento, muito para a geração de propriedade intelectual e conhecimento e patentes ligadas ao 5G e ao ecossistema que vai girar o 5G. 5G, a Ericsson é líder mundial de 5G. Hoje nós temos 94 redes comerciais ao redor do mundo, em 45 países, e já temos quase 150 contratos assinados para fazer o rollout do 5G, sendo que alguns são aqui no país. Então, indo ao tema da apresentação, eu queria fazer a provocação sobre a geração de valor, captura de valor e como se preparam os atores para a captura desse valor. E escolhemos falar sobre três atores. As operadoras, obviamente, que são, no fundo, o fundamento dessa revolução. O governo, e quando eu falo governo, não estou falando do governo federal, estou falando do governo em todas as esferas, das agências reguladoras, dos governos municipais, enfim, do poder legislativo, e as empresas, que pela primeira vez, ou talvez no modo mais intenso, têm capacidade de capturar valor dessa nova tecnologia que é o 5G. Então, começando pelas operadoras e principalmente o efeito no mercado da pessoa física. A gente sabe que tivemos no ano passado, estamos tendo até agora uma externalidade, que é a pandemia, que acelerou muito a adoção da tecnologia como um todo, mas o 5G ele desencadeia e a partir daí acelera uma mudança ainda maior nos hábitos e necessidades do mercado, aí falando mais do mercado de massa, mercado consumidor e pequenas empresas. E basicamente o que o mercado exige a partir da adoção dessa tecnologia,
uma tecnologia mais veloz, com menor latência, com melhor qualidade de serviço, demanda mais serviços. Se, por um lado, o NPS dos países que já lançaram serviços de 5G, o NPS do cliente subiu bastante por causa do 5G, ele não está satisfeito só com mais velocidade. Ele quer que a operadora crie uma nova linha de serviços, esperam mais inovação das operadoras e que essas empresas criem pacotes de serviços digitais, sejam de conteúdo, de educação, de jogos, ou de experiências como um todo, como realidade virtual ou realidade aumentada, em conjunto com o 5G. Então, a mensagem para as operadoras é que a gente não pode, como indústria, as operadoras não podem, e nós, como indústria, não podemos deixar que o 5G vire um ícone aceso no telefone, no smartphone do usuário, e as empresas não monetizem com a criação de novos serviços. É importante as empresas focarem na monetização. E a monetização, você pode ter uma postura proativa ou passiva. A passiva é essa, é você basicamente, a partir do momento de colocar, você basicamente coloca a cobertura e não monetiza. A proativa, além de colocar uma cobertura estendida e inteligente, você cria pacotes de serviços digitais, você cria novas receitas, por exemplo, com FWA, seja ele do varejo, seja ele empresarial, você cria novos pacotes, precifica diferentemente, e você cria um ecossistema de serviços ao redor de telecom. Mais uma vez, sejam games, sejam telemedicina, seja serviços de segurança ou serviços ligados à educação. A gente, por experiência e por estudos que fizemos, vimos que a diferença entre ser proativo e ser passivo pode representar uma diferença substancial no ARPU de longo prazo. Mercados e operadoras que fomentam a inovação tendem a capturar um ARPU até 24% maior do que aquelas que basicamente encaram o 5G com um mero upgrade do 4G. Então é importante as empresas se prepararem, e a preparação não está só no âmbito da rede, ela está no âmbito dos sistemas de suporte ao negócio, o BSS, o OSS, para criar essas flexibilidades e criar essas novas camadas de serviços que, em geral, são oferecidos numa mistura de rede, poder computacional e parceiros de conteúdo. Indo para o segundo ator, o governo tem um papel muito importante, e são três papéis, na verdade, principais. Primeiro, um fomentador de inovação, um fomentador de universalização e um fomentador de acesso a recursos. A inovação ela é composta por, no fundo, ecossistemas e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. O que nós, por exemplo, na Ericsson já fazemos há alguns anos através dos investimentos em P&D que fazemos. Mas o fato é que o 5G ele requer um investimento em inovação muito diferente do que foi o 3G ou foi o 4G, porque ele envolve a criação de ecossistemas de inovação, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos de empresas, que vão agregar à rede o poder computacional de borda, né, o Cloud Edge, ou então o Edge Compute, aplicações, sensores, o mundo do IoT, e uma série de outros casos de usos que requer pesquisa e desenvolvimento. O segundo papel, que é de universalização, e aí eu faço uma pausa para destacar que o modelo de leilão do Brasil é um dos modelos mais modernos e de maior fomento da universalização no mundo, porque nós conseguimos trocar o modelo para um leilão não arrecadatório e que faz a distribuição dos investimentos em áreas que, de outro modo, não teriam tanto interesse comercial, como estradas, como a Amazônia, como cidades pequenas. Então, esse papel de fomentador da universalização, que no leilão está bem delineado, ele também se remete ao fomento à teleeducação, lembrando que o 5G é um instrumento de democratização da escola, levar a escola, a universidade, até os cantos mais remotos do país, e democratização, universalização do trabalho, levar o trabalho até essas populações que, uma vez capacitadas, estão habilitadas a trabalhar de qualquer lugar, como estamos averiguando. E, por último, acesso a recursos. E acesso a recursos não é só recurso, é desburocratização de acessos à locação de torres, postes e pontos de fixação da infraestrutura do 5G, é acesso a financiamento, são incentivos setoriais
que vão fazer com que os investimentos em inovação, que é o primeiro ponto, sejam mais facilitados. Então, no fundo, o governo tem que, mais do que regular, fomentar, criar esse estímulo amplo e universalização da tecnologia. Por último, falando um pouco sobre as empresas. Já são inúmeros, e a gente ouviu vários exemplos nesse evento, sobre o aumento de produtividade e aplicação do 5G nos mundos industriais, no agronegócio, na educação, na medicina. E nós sabemos que estes investimentos em inovação, eles são muito maiores do que basicamente a conectividade. Então, eles necessitam, primeiro, de uma articulação das operadoras e dos fornecedores de entendimento dessas necessidades verticais, as necessidades do campo, as necessidades da infraestrutura, né, das estradas, dos portos, dos aeroportos, do setor de logística, setor de mineração, reflorestamento, o industrial, entender essas necessidades reais e onde a criação de valor é mais facilmente capturável. E, a partir daí, criar ecossistemas que vão viabilizar. E criar ecossistemas, mais uma vez, tem a ver com o acesso, tem a ver com a tecnologia de acesso, que é o 5G, mas tem a ver com as aplicações, com as plataformas, com os sensores, com os operadores, quem vai operar essa infraestrutura. Nós, como Ericsson, fizemos algumas experiências muito bem sucedidas no setor de agro, com a Fazenda São Martinho, com a usina São Martinho, na VEG, um caso de indústria 4.0 no Brasil, e alguns casos de telemedicina, além de casos aí de inovação em ecossistemas, por exemplo, como estamos fazendo no Parque Tecnológico de São José dos Campos. E, por último, só reforçando, a criação de valor que vem do 5G para as empresas é muito maior que a conectividade. A parte de conectividade captura um pouco mais de 40% de todo o valor, numa estimativa até 2030, feita pela Ericsson, em termos de captura de valor, de 67 bilhões de reais em geração de valor, 22 correspondem à conectividade, isso é, você colocar a infraestrutura e operar uma infraestrutura de acesso 5G. A habilitação de serviço e o provisionamento das aplicações capturam os outros 60%. A gente fala exatamente de fomento das plataformas, das aplicações, dos sensores e de todas as mudanças de processo que incorrem dentro destas verticais. Desde o modo como se produz 1 quilo de carne ou uma saca de soja, até como se mensura-se o tempo de vida útil de uma máquina ou predição de manutenção de uma plataforma de petróleo. Então, a captura de valor ela é bastante ampla na conectividade, mas ela não se limita, em parte está inclusive fora. E esse é um fator de bastante reflexão para as empresas, para as operadoras e para o governo, em termos de fomento de captura desse valor. Com isso, a mensagem final é: a gente tem que se preparar desde já. Seja você um executivo da indústria como eu, ou um executivo de uma operadora, ou executivo de uma empresa que vai capturar esse valor automatizando ou mudando seus processos, ou um agente de fomento dentro do governo, a preparação começa agora. O leilão é só o começo, e com isso nós temos um efeito multiplicador, seja na economia, seja nos resultados das nossas empresas, seja no desenvolvimento de novos modelos de negócio e a criação de referências globais do Brasil para o mundo. Do nosso ponto de vista, a Ericsson está pronta para o 5G, não só do ponto de vista da tecnologia móvel, mas também na construção desses ecossistemas. Estamos prontos para colaborar com esses 3 atores, as operadoras, os governos e as empresas, para criar esses novos ecossistemas. Para nós, o 5G está pronto. Muito obrigado e um bom evento. Agradecemos ao Rodrigo Distmann, que compartilhou com nossa audiência um conteúdo de grande qualidade e interesse do mercado. Como eu disse há pouco, a programação ao vivo do painel Telebrasil está organizada em canais específicos da plataforma de transmissão. Portanto,
Para continuar conosco, ao final de cada atividade é necessário que você acesse a janela do próximo conteúdo que aparece na sua página individual. Eu encontro com vocês em poucos minutos.